Oremos. Grandioso Deus que habita nos céus, ó Pai, obrigado porque nós nos encontramos diante da Tua presença. Nós já Te adoramos através dos louvores, dos dízimos, das ofertas, e agora nós queremos ouvir a Tua voz a falar aos nossos corações. Que a Tua palavra, Senhor, nos transforme dia após dia. Que possamos caminhar sempre ao Teu lado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, igreja. Só os vivos agora, bom dia. Só quem é bonito, bom dia. Sempre tem uns convencidos no nosso meio, né? É um prazer imenso estar aqui para abrir e compartilhar a palavra de Deus com todos vocês. Quem está nos visitando? Levanta a mão. Está vindo a primeira vez na igreja. Primeira vez. 2. Seja bem-vindo, tá certo? Seja bem-vinda, seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado direito e falasse assim, ó, você é bonita, fala. Mas eu sou mais, fala. Olha para a pessoa que está do seu lado esquerdo e fale assim, ó, você é inteligente, fala. Mas eu sou mais. Isso. Agora toca na pessoa que está na sua frente, toca para ver se ela está viva e fala assim, ó, você é pecador, mas eu sou mais. É, isso aí. A mensagem dessa manhã, pode compartilhar já o slide, por favor? Eu quero conversar com vocês, nesses minutos que nós temos aqui, para falar sobre um profeta que o seu livro é pequeno, pouco se sabe da sua história, nós só sabemos que ele é filho de Petuel, e o seu nome diz que o Senhor é Deus. Profeta Joel. O seu livro é pequeno, mas traz uma mensagem atemporal. Isso significa que serve para diferentes épocas. É importante nós percebermos o que ele escreveu e a importância da sua mensagem. A grande relevância daquilo que ele escreveu está no chamado para o arrependimento e consagração profunda a Deus. A verdade, o seu livro ele é dividido em 3 capítulos, mas nós podemos subdividir em 5 temas. E dos temas dos quais está descrito aqui na palavra de Deus, o tema que nós vamos conversar nessa manhã está no capítulo 2 e fala exatamente sobre a urgência para uma consagração verdadeira e profunda ao nosso Deus. Quantos que estão aqui creem que nós estamos vivendo os últimos dias dessa terra? Levante sua mão e diga amém. Eu creio. Eu creio que nós veremos o Senhor face a face, amém? Eu creio que Jesus voltará em nossa geração. Mas se eu perguntasse para você nessa manhã, quantos estão vivendo realmente como se tivéssemos vivendo os últimos dias dessa terra? Qual seria a sua resposta? É o primeiro sábado do ano de 2023. E o que eu vou pregar nessa manhã, primeiro é para mim, tá certo? Primeiro é para mim. Essa mensagem, eu acho que eu preguei só uma vez lá no distrito de São João do Manhuaçu. Mas essa mensagem fala muito ao meu coração. É aquilo que eu entendo de ser mais importante para a vida cristã. Preguei só uma vez, que não deu tempo, né, de passar nas outras igrejas, sair logo. E
E eu confesso para vocês que essa mensagem, primeiro é para mim, depois é para aqueles que sentirem também a necessidade de uma consagração profunda. Joel capítulo 2, verso 13. Verso 12, na verdade. Nós vamos ler a partir do verso 12. Mas antes da gente ler, eu quero dizer o contexto para vocês do capítulo 2. Se a gente fosse para o capítulo 1 de Joel, no versículo 4, nós iríamos encontrar uma crise agrícola provocada pelos gafanhotos. Se fôssemos ao verso 9 do capítulo 1, nós encontraríamos ali uma crise dentro da igreja. E se nós fôssemos no verso 10 do capítulo 1, nós encontraríamos uma crise hídrica. Não chovia mais, a terra estava seca. Se fôssemos para o verso 12 do capítulo 1, nós iríamos encontrar uma crise econômica onde todas as árvores que davam mantimento haviam secado, murchado. Nenhuma árvore dava mais o seu fruto. Se fôssemos para o verso 18 do capítulo 1, nós encontraríamos uma crise pecuária, aonde todo gado, todos os animais haviam morrido. E no capítulo 2 encontra exatamente o ápice daquilo que o profeta deseja para o seu povo. E existe um detalhe a mais, aonde o povo está cercado pelo exército inimigo. Já não tem mais dinheiro, não tem mais o que beber, uma crise no templo, uma crise financeira, uma crise social. E quando eu olho para os nossos dias, eu percebo isso de maneira muito clara. Nós estamos vivendo onde o ateísmo funcional tem crescido muito. Existe o ateísmo, ateu mesmo, na cara, escancarado. Eu não creio em Deus e pronto. Mas existe o ateísmo funcional, são aquelas pessoas que dizem que Deus existe, mas vivem como se ele não existisse. Nós estamos vivendo uma crise ideológica, onde as universidades, as faculdades, tudo está contaminado com ideologias que nos afastam de Deus. Nós estamos em uma crise onde nós não sabemos mais quem somos, o porquê nós estamos aqui. Nós estamos em uma crise de identidade. A igreja está em crise. O mundo está em crise financeira. Será que existe solução para isso? Com certeza existe. Está descrito no capítulo 2, no verso 12 de Joel. E diz assim, todos encontraram? Amém? Diz assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos, o quê? A mim, de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo e santificai a congregação. Ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem, quem?
Chorem quem? Os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. E a oração é exatamente essa: poupa o teu povo ao Senhor e não entregues a tua herança ao opróbrio, à vergonha, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Vamos dar uma pausa aqui na leitura. Existe solução para a crise que o povo enfrentava? Sim ou não? Sim ou não? Existe solução para a crise atual da humanidade? Sim ou não? E sabe qual é a solução? Verso 11. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim mesmo de todo o vosso coração. Aqui está o ponto central que o povo deveria entender e que nós precisamos entender. A solução para o momento atual não está em um governo de esquerda ou de direita, não. Não é porque um ganhou que agora vou me revoltar e vai acontecer tudo. Irmão, a solução para a crise que nós enfrentamos não está nas mãos dos homens, está no coração da igreja. Nós perdemos muito tempo preocupado com essas questões e aquilo que realmente é importante, nós deixamos passar desapercebido. Hoje é comum todo mundo entender de política, entender de Congresso, entender de Senado, entender de bancada, entender de o que é o papel do presidente e dos deputados. Todo mundo entende. Parece que todo mundo agora já fez direito, já entende Montesquieu, a lei do freio e contrapeso, os 3 poderes. Parece que todo mundo fez direito e sabe de tudo. Por quê? Porque volta e meia nós estamos gastando mais tempo naquilo que é trivial e passageiro e deixamos de dedicar tempo para aquilo que é necessário. E a palavra do Senhor diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Olha para a pessoa que está do lado direito e fala assim: irmão. Fala, irmão ou irmã? Fala. Fala assim, ó. Você precisa se converter ao Senhor. É isso mesmo. Todos nós precisamos nos converter ao Senhor de todo o nosso coração. E eu quero dizer para vocês como é que nós encontramos aqui na palavra de Deus essa conversão verdadeira, que está descrita aqui no capítulo 2. No verso 12, nós encontramos o Senhor dizendo: convertei-vos a mim. Esse é um chamado individual. É um clamor individual para nós. É o Senhor olhando para mim e para você e falando assim, ó: você precisa se converter de todo o vosso coração. Não é no atacado, é na intimidade. Nós precisamos conhecer mais a Deus. Nós precisamos deixar de ser membros somente de uma instituição e ser cristãos de verdade. Nós precisamos parar de querer os favores de Deus e precisamos desejar mais Deus. Não pelo que Ele pode nos oferecer, mas por aquilo que Ele é. É um chamado individual: convertei-vos a mim. Nós precisamos entender quem é o Senhor Deus Todo-Poderoso, de fato e de verdade. Nós não podemos ser cristãos apenas em situações. Quando tudo está difícil, é fácil você buscar auxílio em Deus. Está difícil, vou dobrar meu joelho, mas quando está tudo fácil, você e eu, volta e meia, nos esquecemos de Deus. É um chamado individual: convertei-vos a mim. E esse chamado também
é profundo, porque ele diz assim, ó, é de todo o vosso coração, nossa mente, da boca para fora. É você realmente entregar o teu coração, a tua vida, ao Senhor Deus, que tudo pode. Não é basear a vida, o cristianismo em circunstâncias, mas entender que Ele é a pedra fundamental e angular do nosso viver. É um chamado individual, é um chamado profundo. Nós precisamos entender que o Senhor nosso Deus, Ele é a nossa herança. Nós precisamos entender que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, um socorro bem presente na tribulação. Nós precisamos entender que Ele precisa ser o nosso amado, o desejado de todas as nações, mas Ele precisa ser o desejado por mim todos os dias e a cada momento. Nós precisamos entender quem o Senhor realmente é. O chamado do Senhor, ele é individual e ele é profundo. Mas ele também, o verso continua dizendo assim, ó, convertei-vos a mim mesmo, de todo o vosso coração. E com o que, irmãos? Com o que, irmãos? Diligência. Aparece a palavra jejuns. Realmente. Mas nós precisamos entender que precisamos ser cristãos diligentes. Vou fazer uma pergunta aqui, você não precisa me responder, tá bom? Mas qual foi a última vez que você se absteve do pão da terra para se alimentar do pão espiritual? Qual foi a última vez que você passou um dia em jejum buscando a orientação de Deus? E deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós precisamos entender o porquê que essa arma funciona. A palavra de Deus que nós precisamos orar e o que mais? Nós precisamos, não é isso? Só que a gente não pode entender de maneira equivocada o que é jejuar. Nós não podemos. Por exemplo, tem gente que deseja algo e fala assim, não, Senhor, eu vou ficar aqui um dia sem comer, em oração, para que isso aconteça. Está certo ou está errado? Está certo ou está errado? Está errado. Porque você não vai barganhar com Deus, Senhor, eu vou fazer isso aqui, aí o Senhor me dá aquilo. Não, não é assim. Por que nós precisamos jejuar? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê, irmãos? Santificação, tá ligado? O que mais? Entender a vontade de Deus. Gratidão constante. Ciência do bom viver. Os primeiros capítulos vai dizer que Satanás, ele tem dardos inflamáveis para sabotar o quê? A nossa o quê? Mente. Vamos lá, como é que Deus fala com a gente? Através do quê? O que Deus fala contigo? Através da oração, através do que mais? Da natureza, o que mais? Da Bíblia. Mas vamos lá, de repente você está numa situação que você precisa de uma resposta urgente de Deus. Como é que Deus vai falar contigo? Aqui, ó. Você não precisa dobrar os joelhos e fechar os olhos. Você precisa conversar com Deus aqui, ó. E Ele te responde, sim ou não? Mas às vezes nós não escutamos. Aí por quê? Porque a mente está sabotada, anuviada. Eu gosto de imaginar, agora é uma imaginação minha, tá bom? É como se lá no céu, nem sei se eu posso falar um negócio desse aqui, né? Está sendo transmitido. Mas eu vou falar, não devo nada a ninguém. Vamos lá. Então assim, ó, eu imagino que é como se fosse um Projac lá no céu, um Projac, entendeu?
e a imagem saísse lá do céu, High Definition Full HD. A imagem assim, ó, a transmissão perfeita, a comunicação perfeita, saiu lá do céu. Mas quando chega na nossa mente, é um bombrilzinho assim, ó, de um lado e do outro, um negócio que você não entende. Uns tem Sky, eu não posso nem falar, né? Outros tem uma antena melhor, mas alguns é um bombrilzinho, entendeu? Aí você fala assim, Senhor, fala comigo, e o Senhor está falando contigo, mas você não está entendendo. E entendeu? É mais ou menos gol, mas não sabe de quem foi, mas quem foi que foi o gol, não sabe. Não entende a mensagem e diz que o mensageiro é que não soube passar a mensagem. Não. Tudo está aqui, ó. A mensagem de Deus é clara, é perfeita. Mas volta e meia a nossa mente está anuviada. E Ellen White vai dizer alguns alimentos que anuviam a nossa mente. Aí ela vai falar sobre o que, irmão? Vamos lá. Sobre o que? Açúcar, o que mais? Queijo, leite, café, carne, o que mais? O que mais? Massa, fritura, chocolate. Não fala Coca-Cola não. Porque nessa época não existia, né? Mas os malefícios são o mesmo. Então assim, ó, tudo isso, isso tem a ver com o quê? Com a conduta. Volta e meia nós não entendemos o caminho por onde devemos andar, porque Deus está falando, mas a nossa mente está sabotada. E é por isso que nós precisamos fazer o jejum. Aonde nós nos abstemos de todo alimento, aí pode ser, você pode comer fruta, você pode beber água, você pode não comer nada se você quiser. Pastor, qual é o que é certo? É o que você faz. É o que você faz. Para onde? Vai diminuir a sabotagem na sua mente, aí você está em dúvida o que decidir, aí você vai entender o que Deus quer para a tua vida. É o contrário. É para que você entenda o que Deus quer de você. Jejuar é abrir mão do pão físico para se alimentar do pão espiritual. Essa prática precisa ser feita por nós. Precisa. Aos sábados, principalmente quando eu vou pregar, mas volta e meia, 90% dos sábados, acho que 95%, eu não tomo café da manhã. Ah, pastor, é porque não tem? Não, não é isso não. É por quê? Porque eu quero dar uma limpada na mente para que eu possa ser um instrumento, entendeu? Não fale por mim mesmo. Geralmente, pela manhã, eu fico também nessa prática porque é quando eu vou ler, é quando eu vou meditar, é quando eu vou buscar a orientação de Deus. Qual foi a última vez que você se absteve do pão físico para entender o que Deus quer para a tua vida? Talvez Deus já está te respondendo há muito tempo. E é você que não está entendendo. E é por isso que o profeta fala, vocês precisam buscar o Senhor, se converter de todo o coração, com jejuns. E o que mais? E o que mais? O verso fala o quê? Com choro e com pranto. O que isso significa? Vou dizer para vocês. Choro e pranto está relacionado a quebrantamento. A você entender realmente a tua situação, entender aquilo que você fez, é sentir. Eu achei linda a música que
a música da oração. Sim, deixar falar. Não vou cantar porque eu cantando é horrível. Orar, canta aí, Mateus, um pouquinho. Não, é assumir a culpa. É encontrar o quê? A salvação. Isso é profundo. É assumir a culpa. É por isso que eu comecei aqui esse momento, pedindo para que você olhe para a pessoa do lado, dizer que ela é pecador, mas que você entenda que você é mais do que o outro. Você pode passar o resto da vida só comendo alface e tomate, você é pecador. Não tem nada que você faça que vai tirar essa sua condição. Eu sou pecador. Você é pecador. Eu reconheço o meu erro. Qual foi a última vez que você foi à presença de Deus e reconheceu o peso da culpa? Quando eu olho para a cruz, eu vejo aquilo que eu merecia. Mas eu vejo também o presente de Deus para a minha vida, para as nossas vidas. Nós precisamos ir à presença de Deus de maneira individual, profundo, diligente e com quebrantamento de coração. É sentir o peso. E o verso 13 fala assim, você precisa ir à presença de Deus. E ele diz assim, rasgai o vosso quê? O vosso quê? Coração, e não as vossas o quê? Vestes. Por que está escrito isso? Você precisa rasgar o coração e não as suas vestes. Por quê? Porque antigamente era comum, quando você sente apreensão, medo, vergonha de algo, era uma atitude onde você rasgava as suas vestes, não concordando com aquilo e esperando de Deus o perdão ou a solução. E quando ele fala assim, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, isso dá a entender que existiam muitas pessoas que estavam apenas rasgando as suas vestes para mostrar uma intimidade bonita. Rapaz, aquela pessoa ali, é temente a Deus. Por quê? Porque ele rasgou as vestes, mas o seu coração estava longe de Deus. Era uma espiritualidade de teatro, era de aparência. E é por isso que o profeta fala, você precisa rasgar, é o teu coração, não é as tuas vestes. A mensagem de Deus para as nossas vidas é, eu e você, nós precisamos ser cristãos de verdade, não apenas de aparência. Você lembra de Moisés? Moisés passou um tempo em cima do monte, diante da presença de Deus. E quando ele desceu do monte, como é que estava o seu rosto? Estava brilhando. Aí todo mundo falou o quê para Moisés? Moisés, eu não consigo olhar para você, não consigo ver tua face. Aí o que foi que Moisés fez? O que foi que ele fez? Ele pegou um pano, cobriu. Aí o povo estava lá. Mas quando Moisés estava com um pano no rosto, todo mundo, rapaz, Moisés é assim com Deus. É best friend de Deus. Moisés vive na intimidade de Deus. Só que a Bíblia também vai narrar um fato na vida de Moisés, no qual ele usou o pano para cobrir o seu rosto, mas a Shekinah de Deus não estava mais presente. E por que Moisés usava o pano? Por quê? Por que ele usava o pano? Para dizer para o povo que ele era íntimo de Deus, mas ele não era mais íntimo de Deus. É isso que o profeta está falando. Não viva de aparência. Não tenha uma espiritualidade hipócrita. Você e eu precisamos
rasgar os nossos corações diante de Deus. Ser cristãos de verdade. Ellen White tem um texto que eu estou pensando se eu mostro ou não mostro para vocês. É um texto que me incomoda. Não sei se vai incomodar você, tá bom? E eu fico pensando assim, rapaz, Ellen White é violenta. Ela fala e tá nem aí, ela rasga o verbo, ela diz o que precisa ser dito. E eu coloquei um texto aqui para vocês, deixa eu perguntar, eu posso mostrar? Posso? Sim ou não? E ninguém vai ficar com raiva de mim? Se for ficar com raiva, fica com raiva dela, porque foi ela que escreveu, viu? Ela diz assim, olha para cá. Cristãos com o coração dividido são piores que os infiéis. E ela continua dizendo, pois suas palavras enganosas e a posição de falta de entrega leva muitos a extraviar-se. Os infiéis manifestam sua bandeira. Eu sou infiel e está tudo certo. Cadê? O cristão morno engana ambas as partes. Nem é um bom mundano e nem é um bom cristão. E o pior de tudo, Satanás serve-se dele para fazer uma obra que nenhum outro pode realizar. Você entendeu a mensagem? Um cristão mundano é pior do que um infiel. Pastor Mateus, se tiver cristãos aqui, dentro da igreja que você está liderando, com o coração dividido, pode ter certeza, essa pessoa vai ser usada por Satanás para impedir o avanço da obra de Deus nesta igreja. É isso que ela está falando. Sou eu que estou dizendo? Não. É por isso que o apelo do profeta é: você precisa rasgar o teu coração. Eu preciso ser cristão de verdade. Não existe um cristão que às vezes é bênção, às vezes é maldição. Não. Não existe isso. Porque as nossas palavras podem dizer que Deus vive e reina, mas as nossas atitudes, se for o contrário disso, ninguém vai acreditar que Deus existe. O apelo para mim e para você, para o ano de 2023 é: rasgue o seu coração. Se converta ao Senhor. Volte-se para Ele. É bem verdade que eu posso estar falando aqui para alguns que são cristãos de verdade. Mas também eu posso estar falando aqui para alguns que vivem um cristianismo barato. Meu convite para você nessa manhã é: volte-se para o Senhor. Rasgue o seu coração perante Ele. Se consagre cada vez mais. E que o Senhor possa vencer na tua vida. Rasgue o seu coração. Essa atitude é uma atitude sincera. Quem é você quando você está sozinho? O que você tem feito longe dos olhos das pessoas? Quem é você? O que você sonha para o ano de 2023? Todo mundo coloca meta: esse ano eu vou ser fitness. Não vai na academia? Não vai não. Doce ilusão. Esse ano eu vou ganhar mais dinheiro, vou trabalhar muito. Você pode até ganhar mais dinheiro. Esse ano eu quero comprar uma casa, 2 casas, eu quero comprar um prédio. Você pode fazer tudo isso.
esse ano eu quero 2 carros. Você pode? Pode. Mas quando Cristo voltar, quanto mais coisas você tiver, mais fogo vai pegar. E aquilo que é mais importante, às vezes nós deixamos de lado. Quais são as tuas metas para um reavivamento verdadeiro e íntimo com Deus? O que você e eu precisamos fazer? Você entendeu que nós precisamos voltar para o Senhor. Mas a pergunta é, quando? Quando? Quando que nós precisamos voltar para o Senhor? Quando? Quando, irmão? Toca na pessoa que está do seu lado para ver se ela está acordada e fala assim, irmão, quando é que você tem que voltar para o Senhor? Fala. Quando é? Lê comigo o verso 12, só para você entender, diz assim, ó, ainda assim, agora mesmo. Quando que nós precisamos voltar para o Senhor? Quando? Agora. Quando que nós precisamos sair dessa mornidão, dessa apatia espiritual? Quando que nós precisamos entender realmente quem nós somos e o que o Senhor deseja em nós? Quando, irmão? Quando? Agora. É agora mesmo. Ainda assim, agora mesmo. Volte-se para o Senhor. Rasgue o vosso coração. Busque ao Senhor com choro e com pranto. Entenda que Ele é o nosso Deus. A nossa vida não depende de Brasília. A nossa vida depende do Senhor. Eu não quero nem saber o que esse governo vai fazer ou vai deixar de fazer. E eu vou abrir um parênteses aqui, eu vou confessar um negócio para vocês. Eu estava bitolado nessas coisas. Foi no começo da pandemia, eu comecei a assistir os vídeos, eu ficava o dia inteiro, irmão, o dia inteiro, assistindo as lives, assistia não sei o que do congresso, não sei. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou dar um chega nisso, porque a minha vida não depende disso. Minha vida depende do Senhor. Do Senhor. É Ele que é o meu refúgio. É dele que eu preciso. Você não precisa de mais nada e ninguém. A única pessoa que eu e você precisamos é de Deus. É urgente. É agora mesmo. Mas por quê? Por que nós precisamos voltar para o Senhor de maneira urgente? Por quê? Está no verso 13. Lê comigo de novo, 13. Rasgai o vosso coração, e não as vossas, o quê? Vértices. E convertei-vos ao Senhor, vosso Deus. Por quê, irmão? Porque Ele é misericordioso. Por que nós precisamos voltar para o Senhor? Não é por aquilo que nós fazemos, é pelo que Ele é. Ele é misericordioso. Isso significa que as misericórdias dele se renovam a cada manhã sobre a mim e sobre a tua vida. Não importa o que você fez, o pecado que você cometeu, aquilo que brotou no teu coração, o pensamento que surgiu na tua mente, não fuja de Deus, fuja para Deus. Por quê? Por causa da sua misericórdia. Porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo e tardio em irar-se. É por aquilo que Ele é. Reconheça os teus erros e as tuas transgressões. Eu preciso voltar para o Senhor, sabe por quê? Porque Ele é misericordioso para comigo. Porque se não fosse por causa da sua misericórdia, eu já estaria morto. Eu reconheço o meu erro, o meu pecado. Aí tem gente que está sentado e está pensando assim, rapaz, o pastor peca. O que você acha? Claro, irmão. Talvez não os mesmos que vocês. Talvez não sejam em ato, pode ser em pensamento, pode ser em qualquer outra coisa.
E sobre pecado eu já falei com vocês aqui, não foi, Gleidson? Você estava aqui um dia que eu preguei sobre pecado? Pronto. Aí, não vou escutar o pastor não, que ele é pecador. E você vai escutar quem? Sabe por que Deus deseja usar pessoas falhas? Sabe por quê, irmão? Porque se ele fosse usar as perfeitas, ele não ia usar ninguém. Paulo fala assim, ó, eu sou o principal dos pecadores. Se Paulo, você sabe quem é Paulo, né? Se Paulo falou isso, quem sou eu para dizer o contrário? Só não reconhece o seu pecado quem anda em trevas. Quanto mais você anda com Deus, mais você entende o seu erro, a sua conduta, os teus pensamentos. Quanto mais íntimo de Deus, mais os teus olhos serão abertos para, de fato, quem você deveria ser e caminhar com Ele. Perfeição não quer dizer impecabilidade. São duas coisas diferentes. Eu e você podemos ser perfeitos. E para isso nós precisamos andar com Deus. Mas deixar de ser pecador, em essência, só quando Cristo voltar. E eu preciso voltar para Ele por aquilo que Ele é. Porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, tardio em irar-se, grande em bênçãos, e Ele se arrepende do mal. E o profeta fala assim, ó, tocai a trombeta em Sião. Você já entendeu o que você precisa fazer agora? Você precisa tocar a trombeta em Sião. Por quê? Porque a santificação precisa começar onde? Aonde, irmão? Na casa de Deus. Em Sião. Tocai a trombeta. Promulgai um santo jejum. Proclamai uma assembleia solene. Verso 16. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Quem precisa se santificar, irmão? Quem? São os velhos, as velhas, os jovens, as crianças, até os que mamam. Todos precisam voltar para o Senhor. E hoje é fácil você encontrar uma juventude que quer curtir a vida. O lugar de você curtir a vida é na presença de Deus. Os anciãos, as pessoas que são mais experientes, né? Não vou falar mais velha, experiência, o cabelo branco, muito tempo de vida, às vezes já viveu grandes milagres no passado, mas não vive mais os milagres no presente, mas se conforma com um passado brilhante que teve. Deus fala para mim e para você, você precisa voltar para o Senhor e se converter de todo o vosso coração. Ninguém fica de fora. Ninguém. Os anciãos, os filhinhos que mamam, até o noivo saia da recâmara. O que é isso, pastor? É assim, ó. Em tempo de guerra, quem casava no passado tinha um ano de lua de mel. Um ano de lua de mel, não precisava ir para a guerra, não precisava pegar na espada, não precisava se arriscar, porque estava em lua de mel. Mas o chamado é tão urgente, que ele fala assim, ó, até o noivo e a noiva que está em lua de mel, saia da onde você está e volte-se para o Senhor. O noivo, a noiva, chorem os sacerdotes, os ministros do Senhor.
O chamado para a consagração íntima e verdadeira é para mim, é para o pastor Mateus, é para os inúmeros pastores que tem aqui na Associação Mineira Sul, é para todos os ministros, anciãos, os líderes de igreja. Nós precisamos nos converter e voltar para o Senhor de verdade. E nós precisamos orar. Volte-se para o Senhor e ore. Quantos creem no poder da oração? Levante sua mão. Diga amém. É fácil encontrar pessoas que creem no poder da oração. Mas também é fácil encontrar cristãos que não oram de verdade. No ano de 2017, eu estava fazendo Semana Santa lá em Fortaleza, na igreja Cidade dos Funcionários. E quando foi no sábado, viajei na sexta, cheguei lá no sábado. E no sábado pela manhã, eu preguei na igreja, reuni com os anciãos. Eu falei assim: irmão, quem é que está aqui na igreja, que ainda não foi batizado, para eu poder visitar, para eu poder conversar com essa pessoa? E eu percebi que tinha um casal assim, que estava um pouco à minha esquerda. E os irmãos começaram a falar. E eu falei assim: e aquele casal que está ali, que estava ali sentado? Aí o irmão falou assim: ó, pastor, é o seguinte, você pode visitar todo mundo, menos aquele casal. Há 2 anos eles estão vindo da igreja Maranata. O rapaz, ele era coordenador do curso, eu acho que era agricultura lá da Universidade Federal do Ceará. Ele era coordenador. E a esposa também trabalhava na UFC. Os dois eram funcionários federais, já há um tempo. E o ancião falou assim: não, você não pode visitar eles. Por quê? Não, é porque assim, ó, já tem 2 anos que eles estão vindo na igreja e a gente tem medo de perguntar para eles se eles querem se batizar, porque vai que não volta na igreja. Você não vai visitar eles não, viu, pastor? Aí eu falei assim: tá bom. Agora o seguinte, se Deus falar comigo e me der a oportunidade, eu vou falar com o casal. Aí o ancião: não, pastor, isso não pode acontecer. Eu falei assim: e se acontecer, brigue com Deus, porque eu vou orar para Deus me dar a oportunidade de falar com aquele casal. Aí, se você não quiser que eu fale com eles, você vai orar o contrário. Você vai dobrar o joelho e vai falar assim: Senhor, não dê oportunidade para o pastor conversar com o casal. Aí, nós vamos ver o que vai dar. E quando foi no sábado à noite, a Thaís me ligou. Ela estava lá na Bahia e falou assim: amor, tem uma notícia para você. Eu: diga. Tem que pagar o aluguel. Misericórdia. 550 era o meu aluguel. 550 para você pode não ser nada, mas para um estudante que tem que pagar a faculdade, se sustentar lá, é muito dinheiro. Aí eu falei assim: amor, faz o seguinte, ora a Deus aí, Deus vai abrir as portas. Não, mas tem que pagar na segunda-feira. Eu falei assim: tem que pagar, mas eu não tenho. Aí eu liguei para minha mãe, eu falei assim: mãe, a minha mãe está aqui, ó. Falei: mãe, a senhora teria como me emprestar 550? Aí ela falou assim: tu tá ficando doido, Douglas, não tem não. Da onde que eu vou tirar 550 reais? Não, para pagar o aluguel. Ah, não tenho não. Aí eu falei assim: mãe, então faz o seguinte, ora a Deus. Vamos orar. E Deus vai responder a oração. E nós oramos. Quando foi no domingo, eu fiquei na igreja lá, tem a parte que entra para a nave da igreja e do lado tem o estacionamento. E atrás as salas da escola sabatina. E onde bebe água. Eu fui beber água. Quando eu estava voltando, chegou um homem no carro. Ele desceu e falou assim, ó, chegou até onde eu estava e falou assim: pastor, ontem à noite Deus pediu para eu te entregar esse envelope. Fábio, lê pra gente aqui, ó.
Ele falou assim, ó, pastor, ontem à noite Deus pediu para eu te entregar esse envelope. E dentro do envelope tem uma mensagem. Não lê agora não, espera aí. Aí eu falei assim, peguei o envelope, coloquei aqui. Aí eu falei assim, irmão, o mesmo Deus que falou para o Senhor conversar comigo, trazendo esse envelope, Ele falou comigo para te dar uma notícia, mas é para você e sua esposa. Você acredita em Deus, irmão? Ele acredita. Diga amém, amém. No final do culto a gente conversa. Depois eu peguei o envelope, abri e eu vi a mensagem. Lê pra gente aí. Prezado irmão, ontem à noite, dia 9/4/2017, o Senhor falou ao meu coração e pediu para que eu lhe desse a quantia em dinheiro que está nesse envelope. Ele pediu ainda para lhe dizer que você confie nele. Ele pediu para que você, ele pede para que você olhe apenas para frente e para o alto. A sua saúde e a vida da sua esposa está guardado por ele. Acho que é Moraldo? Não, Marcelo Guimarães, 10/4/2017. Amém, irmão? Adivinha quanto é que tinha dentro do envelope? Não adivinha não, que adivinhar é pecado, né? E não entra no céu os adivinhadores. Mas dá um palpite aí. Quanto que você acha que tinha aqui? R$550. Porque o nosso Deus não dá aquilo que nós queremos, mas o que nós necessitamos. No final do culto eu conversei com um casal e eu falei para ele, Deus mandou dizer que essa semana será o teu batismo. Não sei se eu estou preparado. Assim, você não está não. Por quê? Porque ninguém está preparado. Nunca vai estar 100%. Eu não sei, pastor, o que você acha? Eu acho que você deve orar mais. E ele falou assim, durante a semana eu vou te dar a resposta. Quando foi na quinta-feira, ele chegou para mim e falou assim, Deus respondeu a minha oração através de um sonho. E o reitor da faculdade pedia para que eu levasse os alunos para uma aula de campo. E eu disse que sábado eu não poderia levar, porque seria o dia que eu iria me entregar ao Senhor. E naquele sábado, o casal foi batizado. Amém? Tudo por causa de uma oração. Eu não conheço as tuas lutas, nem as tuas dificuldades, mas eu sei que a solução está na oração. Busque ao Senhor. Decida ter o ano de 2023 diferente dos outros anos. Decida falar assim, Senhor, eu quero viver para a tua honra e tua glória. Eu quero andar nos teus caminhos, eu quero me converter de verdade, eu quero rasgar o meu coração a ti. Eu quero ser um cristão verdadeiro, que confia na tua palavra, que confia no teu poder. O verso 18 diz assim, então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo e mudou a vida do seu povo, restaurou tudo que o gafanhoto tinha levado. A maior crise do povo não era a crise financeira, não era a crise hídrica, não era a crise social, não era a crise política, não era a crise dentro da igreja. A maior crise que o povo tinha era viver sem a presença de Deus.
A maior crise que nós podemos enfrentar é viver sem a presença de Deus. E pensar que nós estamos cheios dele. Não. É hora de voltarmos ao Senhor, rasgar o nosso coração e nos consagrar de verdade. E o verso 27 do 2 diz assim, ó: e sabereis que eu estou no meio de Israel. Quando eu olho para o caos que o mundo se encontra, eu tenho a certeza que o nosso Deus está conosco, amém? Porque Ele falou. E o profeta diz que em meio à crise, o Senhor está em Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E o verso 28, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele promete derramar o seu espírito sobre todos, sem distinção de gênero, porque Ele fala assim, ó, sobre os filhos e sobre as filhas, sem distinção de idade, porque Ele fala assim, ó, sobre os velhos e sobre os jovens, sem distinção de classe social, porque Ele fala assim, ó, sobre os servos e sobre as servas. Deus deseja derramar o seu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Mas para isso, precisamos nos converter ao Senhor. Verso 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Sabe qual é o apelo de Deus para as nossas vidas? Volte-se para mim. Talvez a sua vida está indo de mal a pior. Os desafios, as crises. Talvez a sua vida esteja envolta de uma crise financeira, familiar, conjugal, mesmo espiritual, de saúde. Talvez você olhe para os lados e não enxergue quem possa te socorrer. E a mensagem de Deus para você nessa manhã é: volte-se para mim. Se consagre, rasgue o teu coração. Nós precisamos ser realmente cheios da presença de Deus. Eu tomei uma decisão e eu tenho lutado todos os dias. A minha decisão tem sido assim: Senhor, que eu possa ser um cristão de verdade. Não sou o cristão que eu gostaria de ser, mas todos os dias eu tenho lutado para ser um cristão melhor. E eu gostaria de perguntar nessa manhã: quantos desejam realmente voltar-se para Deus? Rasgar o coração, sair da apatia espiritual, da mornidão e falar assim: Senhor, que o Senhor possa ser engrandecido sobre a minha vida. Eu quero estar diante do teu trono todos os dias. Eu quero ser um cristão de verdade. Eu quero pregar o teu evangelho. Eu quero viver para a tua honra e tua glória. Existe alguém que gosta de fazer essa oração? Nós vamos cantar o último hino. Enquanto nós estivermos cantando aqui, se você deseja fazer essa oração: Senhor, eu quero ser um cristão de verdade. Eu quero ser moldado, transformado por Ti.
Se você deseja fazer essa oração, eu convido você a se colocar em pé e vir aqui à frente, para que sejamos realmente transformados pelo nosso Deus. Sou apenas barro. Barro sou. Quem sou eu pra questionar tuas mãos a me moldar? O Senhor deseja transformar a tua vida por completo. Permita que Ele trabalhe dia após dia. Declare ao Senhor bem forte. Me entrego por inteiro, quebrado e refeito. É isso que o Senhor nosso Deus deseja para mim e para você. Ele deseja te transformar o teu coração, a tua vida por completo. Permita que Ele trabalhe no teu viver. Sou eu, Senhor, para questionar. Quem sou eu para questionar tuas mãos a me moldar? Tu és Deus, artesão de mim. Erga agora a sua mão e clame. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser Um novo vaso. Sou restaurado. Pra ser Um novo vaso. Santo Deus, Criador dos céus e da terra, nós estamos aqui, Senhor, te buscando em oração, a fim de que tuas bênçãos sejam derramadas sobre as nossas vidas. Nós somos apenas pó, mas nós nos colocamos em tuas mãos, porque nós queremos ser transformados e restaurados pelo Senhor.
O nosso desejo, ó Pai, para o ano de 2023 é nos consagrarmos de verdade ao Senhor. É ser cristãos verdadeiros. É te buscar em oração. É enxergar a tua presença mesmo nos momentos mais difíceis. Santo Deus, o Senhor conhece as nossas vidas. O Senhor conhece cada luta que enfrentamos. O Senhor conhece as crises que presenciamos. Mas que possamos nos voltar para o Senhor de coração. Que a nossa vida possa estar diante da tua presença. Que possamos ser um novo vaso restaurado pelo Senhor. Que possamos sair daqui na certeza da tua presença. Porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor está no nosso meio. E pedimos que o Senhor possa ser presente conosco na nossa casa, no nosso trabalho, no lugar que nós estudamos, por onde quer que andemos, que possamos ser conhecidos como verdadeiros cristãos para a tua honra e tua glória. Nos abençoe, nos leve em paz para os nossos lares. É isso que nós pedimos, desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, que todos possam dizer amém. Abraça a pessoa que está do seu lado e fala assim: você é restaurado em Cristo Jesus.